Vamos lá, amigos queridos, para mais um papo, e a gente tem tido a felicidade aqui de ter importantes conversas nessa mesa, montada aqui dentro do 6º Congresso de Direito Empresarial do Centro-Oeste, aliás, sempre ressaltando aí a organização que as comissões tiveram para trazer grandes palestrantes, grandes nomes da cena nacional aí do direito empresarial. E eu tô aqui nessa mesa agora para mais um papo sempre muito importante com 2 advogados empresarialistas aqui de Goiás, reconhecidíssimos pelo trabalho que fazem aqui no estado, atendem o Brasil todo, mas tem a advocacia predominantemente feita aqui no estado. Estou aqui com o doutor Leonardo e o doutor Murilo para a gente bater um papo, e a minha condição aqui é a melhor possível, porque é de ignorância, né, sobre direito empresarial. Então eu vou ficar aqui só batendo bola com eles e deixando que eles conversem para a gente poder se instruir a partir desse papo. Tem sido assim, todos eles. A gente recebeu muita gente legal aqui, com essa felicidade, né? O podcast ele nasceu disso, desses professores que a gente recebe, que são referências pra gente. E aí eu tive sempre a oportunidade, eu falo que é uma felicidade danada, né? De estar tomando café com eles, almoça com eles, e tanto papo bom que surgia. Se estivesse gravando isso aqui, todo mundo ia se beneficiar, né? Isso aqui iria reverberar para mais gente. Nasceu daí a ideia do podcast, a gente tem lá ele dentro da escola, e quando tem eventos assim, o Max ajuda a gente a deslocar a estrutura para poder gravar fora da escola. Então, obrigado a vocês por nos atenderem, para estar aqui, para a gente bater um papo. Conflito societário é um negócio que me interessa muito. Até chamaria o Cacildo aqui para a gente fazer um conflito na prática, para simular como é que isso acontece. Meninos, obrigado a vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, João. Eu não tenho essa voz de locutor que você tem aí, não, né? Mas você não precisa. Um príncipe desse, não precisa nem falar. Mas, assim, eu também gosto muito desse ambiente, né? De bater papo. Se a gente estivesse tomando um vinho, um choppinho, tá melhor ainda. Não seja por isso. Mas, assim, essa mesa tá naquele ditado, você ser sempre o menos inteligente da mesa, eu tô me realizando aqui, porque eu sou o menos inteligente. Não vem com falsa modéstia não, porque aqui, realmente, a gente participou na semana passada também, gravamos muita coisa legal no Congresso de Direito Agrário. De agronegócio, né? Uhum. Que ganha hoje uma repercussão imensa, né? Todos os ramos do direito parece que tem que ser reinterpretados à luz do agro. E, cara, eu fiquei lá, assim, numa posição tão boa de ficar ouvindo as pessoas e aprendendo. Só se aprende assim, né? Sim. Então, eu ouvindo, o cara falando, pô, mas tributo tal, e o outro vinha falava de dados do agronegócio brasileiro. E eu realmente saí de lá, assim, muito feliz, como eu tô saindo agora. São 2 dias de ouvindo pessoas interessantíssimas, muito mais relevantes que a gente. Eu ganho. Eu tenho certeza que todo mundo que ouve tá ganhando também. E você tem feito muito isso aqui, não só pelo estado, né, mas no Brasil, lá no GD. Então, te parabenizar também pelo trabalho que vocês têm feito. A gente e tô feliz de estar aqui com o Murilo Ferro, que também é uma referência que eu tenho aqui em Goiás. Esse cara é bom mesmo? Muito bom. Mesmo? Muito bom. Não, eu sou mais ou menos pra menos. Mas aí do lado de amigo você acaba ficando bom, né? Rapaz. Um amigo sempre vai te falar, você é bom, você é ótimo, você é maravilhoso. Eu vou te contar, o nome de vocês dois é muito forte. Então, obrigado também pelo convite, João. Parabéns também pelo IGD. Acho que Goiás precisava realmente do Instituto, e o Instituto cada vez tem avançado. E como a gente estava falando aqui antes de começar, graças a Deus, trazendo grandes nomes aí e vem enriquecendo aí pós-graduação e, na verdade, aprimorando aí o estudo, né? Prazer também estar do lado do Leonardo, que é uma referência aqui no estado aí em litígio societário. Sim. No societário em si, muito com litígio também, né, Leonardo? Então, pra gente é um prazer fazer esse bate-papo aqui. Poxa, Leonardo, trazer um pouco aí do que a gente já falou aqui, cara, de recuperação judicial, de falência, um monte de nome em inglês que eu não sabia, comecei a compreender. Falamos da lei nova, 14.112, 14.212, enfim, não sei, que mudou a recuperação agora. E eu sei que a gente não tinha falado ainda sobre essa parte societária e tudo mais. Eu queria ouvir vocês sobre o que o aluno, especialmente que nos ouve, né, deve investir no estudo de direito empresarial, societário, para ter êxito, para poder fazer um caminho que vocês trilharam. Lembrando sempre que a gente gosta de ouvir, quase todas as pessoas que a gente ouve são nesse perfil, são pessoas comuns, ordinárias. O que isso quer dizer, né? Que não é extraordinário, saiu já da faculdade e explodiu. Há um processo a ser feito, um roteiro a ser perseguido, e ele é repleto de dificuldades, de nãos,
de acertos, de erros. Então você tem que querer também passar por isso para poder experimentar o que os meninos hoje experimentam, e a gente fica feliz de ter nomes fortes como o de vocês aqui no estado. Né? Então, vamos começar por aí. O menino que está fazendo uma preparação para o AB, pegou a carteira do AB, tem vontade de entrar para essa aula de empresarial. Quais seriam os primeiros passos para uma advocacia exitosa nessa área? Bom, vamos lá. Falando um pouco de conflito societário, eu vou te falar o que eu acho que é uma dica, que é um diferencial. Que só quem ouvir o podcast ou quem fizer a pós-graduação lá de empresarial na prática no IGD talvez possa ter acesso. Vai pegando os atalhos então, moçada. Os atalhos. Que é, João, a advocacia litigiosa extrajudicial em juntas comerciais. É um tema pouquíssimo explorado pela advocacia societária. Pouca gente sabe dessa possibilidade, né, e desses contornos, porque também não é tão extenso assim o contorno disso. Mas o que eu quero dizer? Cada dia que passa, a gente fala mais de judiciário. Não, judiciário tá lento. No estado de Goiás não tem vara especializada, né? Alguns desconfortos com o judiciário, que eu até não os tenho nessa grandeza. Eu acho que o estado de Goiás tem bons representantes. Mas tem muitos litígios societários que são passíveis de ser resolvidos na junta comercial. Rapidamente, sem custo, né? Porque ali não tem as taxas judiciárias, e por pessoas muito capacitadas, né? Por exemplo, o Murilo é um vogal da junta comercial. O que é um vogal, né? Entre outras funções. Entre outras funções, mas acho que ele vai poder falar muito melhor do que eu na sequência, é julgar algumas situações de conflitos societários atinentes a registros. Né? Vou dar um exemplo. Casos relevantes aqui da junta comercial que viraram case a nível nacional. Um caso específico que um sócio ingressou com uma ação judicial para pedir para sair da empresa e pedir para apurar os haveres. Né? Nós pegamos essa petição, levamos na junta comercial e falamos, olha, ele está pedindo para sair, então é um direito potestativo dele, tirei do quadro societário. E aí esse sócio mudou de ideia lá, etc e tal, isso virou um conflito, e a junta comercial do estado de Goiás teve, na verdade, até a junta teve um voto contrário, né? Nesse caso, assim, é um caso, a gente pode até falar, é um caso emblemático. Emblemático. Né? Na verdade, é um caso que... Eu posso criar um parêntese antes? Claro. Uma pergunta que pode não fazer sentido e vocês me corrijam. É uma forma de conflito por heterocomposição. Não é uma autocomposição. Pode acontecer uma autocomposição, mas há um julgamento feito. É um julgamento. Na verdade, a junta comercial... Funcionaria como uma arbitragem? Eu acho que o Murilo na verdade, a junta comercial, além de funcionar como órgão realmente responsável pelo arquivamento dos atos societários, para dar publicidade, segurança, funciona também como uma espécie de tribunal administrativo. Então, a gente tem uma etapa da junta comercial, uma das funções é exercer esse papel realmente de julgar. Esse papel de julgar com base em quê? Com base em análise das questões formais. Então, a junta comercial tem uma competência, e essa competência é análise puramente formal. Ou seja, a junta comercial não vai entrar nos aspectos materiais de um eventual conflito entre sócios. E o que é um aspecto formal, então? Isso que o Leonardo acabou de dizer. Nesse caso específico, e é um caso até que, coincidentemente, nós estávamos falando aqui antes, né? Se a gente atua junto, se a gente atua separado, coincidentemente nós estávamos em lados separados. E nesse lado, o Leonardo estava, de um lado, representando o cliente dele, que era um sócio, que entendeu aquela ação de dissolução parcial de sociedade, entendeu aquilo como uma notificação de retirada. O Leonardo advogava para esse sócio, e o Leonardo, então, desenhou essa estratégia de realmente tentar resolver esse litígio societário, que na época já era um litígio também judicial. Então, resolver esse litígio, ou pelo menos abreviá-lo o máximo possível, através de uma estratégia extrajudicial via tribunal administrativo. Nem tribunal, né, Leonardo? Na verdade, via administrativa pela junta comercial. Colegiado ali da Acabou junta. que isso existiu uma resistência por parte do outro sócio, que foi quem ingressou com essa ação de dissolução parcial, e isso foi levado, então, ao plenário da junta comercial, que é o que a gente chama de vocalato. E lá, nós temos hoje 14 representantes hoje no vocalato, cada um de origem de alguma entidade ou algum conselho de classe. Eu atualmente represento lá, estou na cadeira da Ordem dos Advogados do Brasil.
mas lá nós temos representantes do Conselho de Contabilidade, de Administração, da FIEG, da FAEG. Então, esse conselho, vamos chamar assim, acho que é mais fácil até da gente conseguir compreender, Sim. esse conselho vai analisar eventualmente um caso litigioso, um caso em que não existe ali essa composição. E aí o Leonardo pode até explicar aí como é que foi desenvolvida essa estratégia, e daí eu posso até falar também do julgamento, como isso se deu também. Existiria alguma forma de... uma necessidade de anuir a esse tipo de solução de conflito, como seria a arbitragem? Não. A junta comercial, ela, inclusive, tem o poder de ofício de retificar atos administrativos que sejam viciados. Sim. Né? Então, ali, quando eu provoco a junta comercial, é no sentido de, olha, tem um ato de registro que precisa ser feito ou que está viciado. Vou dar outro exemplo ainda que fique mais claro. Teve um outro caso concreto em que houve a cessão de cotas via procuração. Então teve uma procuração que autorizava fazer a cessão de cotas. O sócio formal da sociedade faleceu. O sócio que havia compro as cotas, após o falecimento, levou a procuração na junta comercial e transferiu as cotas do falecido para si próprio. O inventariante do falecido não concordou com isso. Não, essa procuração tem indício disso, daquilo. E instaurou-se um conflito, uma resistência. E isso é passível de resolução na junta comercial. Por quê? Porque é uma matéria de formalidade. É uma análise. Essa procuração tem poderes específicos para fazer essa transferência? Ela tem os requisitos necessários para fazer a transferência? Se sim, nós iremos arquivar o ato de cessão de cotas. Então tem muita coisa hoje que você resolve via junta comercial, né? E as pessoas, às vezes, numa situação dessa, levariam para o judiciário. Obviamente. De falar assim, não, peraí, então tem essa procuração, vou entrar com uma ação anulatória, vou entrar com uma liminar para travar, sendo que via junta comercial você teria essa oportunidade. Né? O campo societário, assim, eu não vou falar a maioria, mas pelo menos, vou até falar, acho que podemos até arriscar de falar a maioria realmente dos litígios societários envolvem o quê? Envolvem retirada de sócio, exclusão de sócio, e a gente, uma cessão de cotas também. Esses são os... Mas principalmente retirada e exclusão de sócio. Retirada e exclusão de sócio, eu posso fazer isso 100% pela via administrativa. Eu não preciso de litígio. Eu não preciso de litígio, não. Eu preciso do judiciário. Então eu posso 100% da via administrativa. Murilo, mas como? Se eu sócio, eu exerço o direito de retirada da sociedade e não tem ali a anuência do sócio com relação à alteração do contrato social, por algum motivo, ou às vezes tem uma resistência com relação ao pagamento de haveres, eu posso utilizar de algumas disposições de instruções normativas do Departamento de Registro Empresarial, que é o DREI, com sede em Brasília, e com base nessas instruções eu posso simplesmente levar essa notificação que eu, como sócio, recebi, dando notícia de que o meu sócio tem interesse de retirada da sociedade, e levar isso a registro, arquivamento na junta comercial. A partir dali eu já tenho uma alteração do cadastro da empresa. Veja que nessa alteração simples do cadastro da empresa, eu não tive uma alteração de contrato social. Eu não tive uma reunião formal de sócios para que todos eles assinassem ali uma via de alteração do contrato. Eu tenho só um único documento assinado por aquele que quer se retirar da sociedade. E com base naquilo, eu posso já alterar o cadastro e aquela pessoa já está fora da sociedade, assim como também um administrador. Esse caso que o Leonardo advogou e que eu, coincidentemente, acabei sendo relator na junta comercial, foi até um caso diferente que não se tratava ali de uma notificação formal, uma notificação típica, vamos chamar assim, da forma como o 1029 do Código Civil traz. Era, na verdade, uma contrafé de uma citação de uma ação judicial. E aí, a partir desse caso, desse precedente, ou seja, o Leonardo elaborou essa estratégia como advogado. Uma inicial recebida, né? Uma inicial recebida. Essa inicial recebida foi dado o tratamento pelo Leonardo e pelo cliente como se notificação de retirada fosse. Existiu uma resistência do outro lado e isso foi então aonde? Ao Tribunal Administrativo. É claro, se não tivesse uma resistência, isso já teria sido resolvido, sem intervenção do judiciário. Sim. E tem algumas até regras muito claras na junta comercial e amparadas aí pelo DREI, de que a junta comercial não deve entrar em questões como o pagamento de haveres. Então, houve uma retirada, mas cadê o pagamento de haveres? Não, a junta comercial não entra nesse aspecto, entra só no aspecto formal. A judicializa o restante. A formalidade de notificação, ou seja, de dar conhecimento sobre a exteriorização de vontade clara e inequívoca de saída, ela foi atendida? Se foi atendida, requisito formal cumprido.
E aí, a partir desse julgamento, a junta comercial não, o departamento de registro, o DREI, inclusive alterou a instrução normativa. Alterou para prever outras hipóteses de comprovação formal dessa retirada. Por exemplo, petição inicial de uma ação de dissolução parcial de sociedade. Virou case, né? Virou norma, na verdade. Virou norma. Então, hoje, se você acessar hoje a instrução normativa 81, tem lá, claramente lá, que a petição inicial de uma ação de dissolução parcial de sociedade é a forma de se efetivar a retirada de um sócio. Genial. Como também está lá e-mail, né, Leonardo? WhatsApp. Mas assim, então, a gente disse tudo isso para eu te responder, João. Sim, e essa é dica nível IGD, nível de pós-graduação empresarial prática. Com quem souber advogar litígio societário em junta comercial, sai na frente da advocacia societária de uma maneira geral. Você resolve o conflito do seu cliente de modo rápido, dias ou meses, enquanto no judiciário seria anos. Você resolve de uma forma barata, porque não tem, salvo ali alguma taxa administrativa de R$80 que você vai ter que tirar, e você resolve isso de um modo bem menos doloroso do que seria num processo judicial. Então, realmente, assim, sem dúvida, se alguém estiver começando a estudar e quiser advogar na área de conflito societário, é uma dica que eu dou. Estude, de fato, a via administrativa. O Murilo falou sobre instruções normativas. É o caminho. Qual livro eu estudo? Pega o Manual de Registro Sociedade Limitada do DREI e olha, tem as instruções normativas que regulamentam as leis de registro. Se você entender aquelas leis, você sabe aonde a junta pode te ajudar no seu conflito societário. É interessante hoje, essa pós do IGD, essa pós-prática em direito empresarial, ela vem muito a calhar nesse sentido, porque na universidade, eu particularmente não ouvi dizer a respeito de instrução normativa, não ouvi dizer a respeito do departamento de registro empresarial. Então, essa pós, por exemplo, trazendo esse conteúdo prático, é uma coisa que a gente pode já trazer para a sociedade, para os advogados, essa possibilidade realmente de solução desses conflitos. Todo mês nós temos vários julgamentos da junta comercial. Então, sempre, gente, tem envolvido lá retirada, exclusão. O Leonardo já teve em alguns lá como advogado em retirada de sócio, em exclusão. Então, exclusão de sócio, aqui que a gente analisa lá um aspecto formal. Mas vamos trazer um paralelo, né? Como a gente está colocando aqui. Uma exclusão de sócio, eu sou excluído de uma sociedade. Eu já posso, já na junta comercial, com uma previsão no contrato social de uma exclusão extrajudicial, nós sócios já podemos nos reunir e fazer a exclusão daquele que esteja atrapalhando o andamento da sociedade. Murilo, mas isso vai evitar da questão ser judicializada? Não. Mas ela pelo menos já acelera o processo. Acelera o processo de que forma? Eu já pelo menos já tiro aquela pessoa do ambiente social. Sim. É claro que ela pode administrativamente também tentar um recurso contra essa providência arquivada pela junta, e uma vez arquivada pela junta, ela gera efeitos para terceiros também. Mas eu já tenho aquela situação parcialmente resolvida. Tá dando andamento, né? Eu já dei andamento já. Então, às vezes, uma situação crítica ali, eu já pelo menos estanquei aquela situação. É claro, pode ter no futuro uma intervenção judicial. Mas aí a gente tem até um ponto, né, Leonardo? Essas questões já sendo previamente analisadas já no âmbito administrativo, no âmbito desse corpo societário, ela tem um outro olhar também. Você já gera, não vou chamar de precedente, né, mas já gera uma pré-análise já a respeito desse ambiente societário. Que não vai ser desconsiderado. Sim, e são decisões muito técnicas feitas por profissionais competentes, como o Murilo é um vogal de lá, que tem uma decisão super técnica, embasada. Então, quando isso vai para o judiciário, ela tem um peso. O segredo... No mínimo facilita, né, a cognição do juiz. O segredo dessa estratégia é inverter o ônus. Não o ônus probatório, o ônus da judicialização. É um pouco o ônus do tempo também. Isso. Que seria suportado, que passa a ser suportado agora pela outra parte. Perfeito. Se eu fosse fazer uma exclusão numa via judicial, eu ia manter um sócio que cometeu uma falta grave, que desviou algum recurso da sociedade, ele vai ficar lá na minha sociedade até eu conseguir uma ordem judicial. Sim. Na exclusão extrajudicial, eu faço isso administrativamente numa reunião de sócios e arquivo na junta comercial. Quem vai ter que judicializar para anular esse ato e tentar voltar para a sociedade é ele, não eu. Ainda que no sentido judicial, lembra uma tutela evidente, né? É uma análise de evidência do direito, ainda que no aspecto meramente formal,
mas que inverte-nos o tempo no processo, Exato. caso seja judicializado. Sensacional. É interessante você lançar um olhar para essa parte de uma advocacia que pode ser exercida dentro das juntas comerciais, porque eu conversava com o professor Henrique Bandim, que é procurador-geral do MP junto ao TCM, e ele falando das várias possibilidades de advocacia que ninguém sabe no TCM. Né? Então, são muitos lugares que a advocacia pode exercer seu papel, não judicial, né? Não, claro, em contendas, mas não no aspecto judicial delas, e que ficam realmente fora do aspecto de estudo das pessoas, e ninguém me apresenta, logo não conheço. É exatamente isso. Então, as instruções normativas eu acho que é o primeiro caminho, realmente. Então, assim, a gente tem uma literatura vasta hoje, direito empresarial, direito societário, e você começou a falar lá no início, né, a questão de carreira, né? Gente, na verdade, isso tudo é uma construção de longo prazo. Mas hoje, se eu tivesse lá atrás, iniciando minha carreira, com esse feedback de que, olha, com essa orientação de que estude a instrução normativa do DREI. E a instrução normativa do DREI, ela não é uma norma como um Código Civil. É uma norma conjugada com notas explicativas, com orientações. Então, o manual, quase que por com exemplo... ar professoral mesmo, né? Já Sim, sabendo que há um desconhecimento. E né? é professoral, foi feito por um professor. Né? Então... na verdade, a edição aí da instrução hoje, ela veio na gestão do André Santa Cruz, né? Que é um grande professor de direito empresarial. Então, ele foi presidente do DREI durante 4 anos, e nesses 4 anos ele reformulou a base normativa do departamento e melhorou muito. E a ideia das instruções, é claro, na instrução normativa, por exemplo, no Manual de Sociedades Limitadas, tem ali a citação de alguns artigos, até a transcrição de artigos tem, mas tem vários ensinamentos realmente. Por exemplo, essa questão que a gente tocou aqui agora de exercício de retirada. Tem lá, dizendo que, se dá também por mensagem de WhatsApp, se dá por e-mail, se dá por petição inicial, se dá por carta. Então, assim, tem todo esse leque de exemplos para realmente fomentar o profissional e antenado, é claro, né, que acompanhe, que é estudioso, de que ali é uma hipótese e a partir dali utilizar isso como ferramenta. Sensacional. Leonardo, onde você se formou? PUC. Formou aqui na PUC? PUC aqui. Quando? Formei em 2011. 2011. E você já tinha na cabeça trabalhar com essa área? Não. Porque é difícil o menino se formar, hein? Pensando em empresarial. Não. Poxa, os caras não sabem ensinar esse trem. Mas não sabe, o aluno sai puto com o empresarial. A gente recebe lá pra OAB, os caras falam empresarial, eles viram a cara. Eu comecei minha faculdade querendo ser juiz. Então, eu estudei muito no início da minha faculdade, isso foi muito bom. Aí eu passei no concurso estágio, fui trabalhar com juiz. Tive uma decepção, não com a função, mas especificamente com esse magistrado. E aí eu tive um momento ali, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu erradamente, eu coloquei na profissão a experiência que eu tive especificamente com esse profissional. E não tem como não fazer essa... E aí, na época, eu tinha um professor que eu admirava muito, o Lúcio Flávio. Eu nunca pensei em advogar, eu não tenho ninguém da iniciativa privada na minha família. Minha mãe é servidora pública, meu pai é aposentado. E aí, só que eu gostava muito do Lúcio. E aí ele tinha uma vaga de estágio no escritório na época. Estagiou lá. Você quer estagiar comigo? Eu falei, cara, advocacia não, mas pelo Lúcio eu vou. Eu fui estagiar. No primeiro dia eu já apaixonei pela advocacia e aí a minha mentalidade já fez assim, iniciativa privada. Quando eu mudei minha mentalidade para iniciativa privada, o que eu pensei? Vou advogar para empresário. E aí eu comecei a estudar, o foco meu, comecei a estudar empresarial. Então, desde a faculdade eu já comecei a estudar empresarial, porque foi na época de estágio que eu mudei essa mentalidade, né? Então, até uma dica para quem está em casa, se aproximar de professores, né? Lá da pós tem grandes nomes. Essas pessoas podem te abrir portas. Se não para ser estagiário nesse escritório, que hoje, graças a Deus, eu sou sócio, então eu tive toda a minha ascensão por conta dessa oportunidade de contato com um professor, que foi o Lúcio e o Marco César, né? Então, é uma oportunidade. Tenho também o curso como uma oportunidade de se relacionar com pessoas que estão mais à frente na profissão, que pode te abrir portas, né? Hoje em dia está tão difícil arrumar bons advogados para trabalhar, né?
que a gente fica atrás de professores. Eu também dei aula, hoje eu tô um pouco licenciado porque eu tô com um menino pequeno e trabalhando muito na advocacia. E aí eu fico indo atrás de amigos professores, assim, me indica alguém, Marco César sempre pelo faz amor de isso, Deus, né? É. Então, é uma oportunidade também, aproveitar esses cursos como oportunidade também de se relacionar para a oportunidade de trabalho, de negócios, etc. e tal. Engraçado você falando, a gente tem as nossas turmas de segunda fase de OAB, né? De preparação para OAB. Todas as últimas turmas de segunda fase em civil, todos os meninos saem de lá contratados. É. Todos. Porque o cara liga, assim, João, tem um menino bom? Geralmente o cara que faz segunda fase civil, ele tem menos medo do trem. Porque civil é uma área gigantesca. Ampla. E aí é um menino que sabe escrever, sabe se apresentar e tudo mais. Todos. E aí vira até disputa. O cara nem pegou a carteira do OAB ainda. E é interessantíssimo como você tem hoje, né, a galera falando aí, porque quando o cara quer ver dificuldade, sabe a dificuldade. Tem quantos milhões de advogados e tudo mais. Mas eu nunca vi um cenário tão favorável ao cara que quer advogar. Também não. Porque em qualquer escritório que você chegar, médio, pequeno, de grande porte, todos têm pelo menos 2 vagas de contratação abertas. Todo mundo está contratando e não consegue contratar. Uma falta grande também, aí eu vou falar do que eu vejo, de vontade também. Você tem lá um estágio trainee, que vai fazer prova amanhã. Abrindo oportunidade para o cara passar em 3 escritórios, dos maiores de Goiânia, em todas as áreas, todos os departamentos do escritório, naquele sistema que vocês criaram, Job Rotation, né? Passa. E falta. Não é crise de comunicação, todo mundo sabe. Se fosse uma festa, todo mundo saberia. E falta muita vontade também. Até de se apresentar para a vaga que aparece, vocês têm que se apresentar mostrando vontade. Só, doutor, trabalho com isso aqui, em 2 meses, se eu não conseguir aprender isso aqui, não fica comigo não. Não conheço, não preencho os requisitos todos para a vaga, mas me dá a chance de 2 meses fazer o que você está pedindo aqui, ó. Se eu não aprender, o senhor não precisa contar comigo mais não. Eu duvido que você não arruma essa vaga sua. Mas é porque nem isso vocês estão tendo, viu? Nem essa vontade, essa coragem de se apresentar para o trabalho. Tá ao contrário. Na entrevista de emprego, tá perguntando assim, que tipo de petição que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer serviço de fórum? É assim, tá o inverso, é eles que entrevistam, irmão, sabe? Tá? Tem que fazer e outra coisa. E em todos os lugares tem que ter um negócio chamado trabalho. E trabalho é difícil mesmo, sabe? E não vai ser de uma hora para outra, vai ser com ajuda, né? A gente tem anjos, né? Os caras que vão ajudando a gente. Você falou do Lúcio e do Marco César, para você eles foram importantes para a advocacia, para mim eles foram importantes para a sala de aula. O que o Lúcio me inspirou, abriu portas. E o Marco César, primeiro cursinho que eu trabalhei na minha vida, eu dando aula na PUC, Marco César na sala dos professores, igual nós estamos aqui, ó. Ele recebeu ligação do dono do Tese, que é até concorrente nosso, eu respeito profundamente. Se não, Zé, eu tô com um professor aqui na minha frente que vai te atender. Eu boto a mão no fogo por ele. Eu não botava. Então, olha como é que as coisas vão acontecendo. Você se apresenta, tá lá, ele certamente me via estudando, alguém falando bem da minha aula. Surgiu a oportunidade, o cara lembrou de mim. Mas para isso você tem que se apresentar, para isso você tem que estar ali no meio, movimentando. E não é só no marketing jurídico. A galera tá pensando em marketing jurídico hoje antes de ter o que vender. Tem que ter uma vontade natural. Desculpa, mas a gente só vou me preocupar com marketing depois que eu tenho que entregar. A preocupação tem que ser inversa. Pense em você como profissional. Você está qualificado para atender o cliente que você quer atender? Depois disso, eu penso em marketing, em rede social, em paleta de cor. Advogado que está advogando o dia inteiro cumprindo prazo não tem nem tempo de ficar fazendo tanto vídeo assim no TikTok. Não tem. Né? Fala um pouquinho do seu trajeto, porque esses trajetos inspiram muitos meninos. É interessante que esse tempo atrás, eu e o Leonardo, nós tivemos uma conversa e, coincidentemente, nós tivemos uma trajetória, de certa forma, parecida. Eu entrei na faculdade, na verdade, eu fiz cursinho na época para fazer medicina. E aí minha mãe acabou me colocando um teste vocacional e, por sorte, eu estava indo numa caminhada que não era a minha caminhada. Você vai falar, meu filho, você vai fazer oceanografia. Mudei. Você não gosta de nada. Assim, no final do ano eu mudei, fui fazer Direito. Eu fiz Direito na PUC, formei em 2008. Comecei a estagiar no fórum, voluntariamente. Eu não sabia onde era o fórum, mas eu sabia que eu precisava estagiar. Eu tava lá, né? Tava se apresentando, tava no meio, né? Aí eu imprimi um currículo, perguntei onde era o fórum, peguei um ônibus, fui pra lá, comecei a distribuir currículo, não sabia o que se fazia muito ali. Acabei arranjando uma vaga na época numa vara, numa escrivania.
De lá eu fui para um gabinete de um juiz, fiquei 1 ano com esse juiz, Rodrigo da Silveira, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça. De lá eu fui ser assessor de um magistrado, mas assim, já na época do Rodrigo, eu já tinha uma convicção que eu ia fazer concurso para magistratura. Aí, ó. E aí As histórias isso se eu tocam, tava né? no sexto, aí no 7º período eu fui ser assessor do Zé Ricardo, que hoje também é desembargador no TJ. Fiquei com o Zé Ricardo durante 1 ano. E aí eu olhava pro Zé Ricardo e pensava, gente, para me sentar naquela cadeira, eu preciso de estudar. E aí na época tinha um Axioma, e o Axioma tinha lá as cabines de estudo. Não sei se vocês lembram disso. Lembro muito. E aí eu Muito. alugava na época, João, uma cabine de estudo lá no Axioma. Então eu trabalhava à tarde, minha faculdade ainda era de manhã na época, e à noite eu tinha uma cabine de estudo e ia para lá. E aí você vai convivendo com o pessoal de concurso, você vê que realmente você tem que ter muita certeza daquilo. Porque o mundo, as coisas vão acontecendo no mundo lá fora, daquela cabine, fora daquela sala. Isso pode te atrapalhar em determinado momento. Então eu tinha essa convicção. E aí, a partir dali, eu resolvi, gente, eu vou me planejar, então, eu passar no concurso da magistratura, vou sair 1 ano antes da minha formatura, vou começar a estudar, então vou já ganhar 1 ano já. Então, assim, na época, a concurseiro tem conta, né? Para magistratura você precisa de 4 anos, você precisa de 5 anos. Então, eu falei assim, eu vou me antecipar, e você precisa de 3 anos de prática, né? Vou me antecipar, pedir exoneração, sair, e aí o meu objetivo era estudar. Mas antes de estudar, eu tinha uma questão que era, gente, como esses fatores externos influenciam muito quem está aqui dentro, estudando diariamente, eu vou advogar. Eu não gostava de advocacia. Nunca quis advogar na minha vida. Nunca foi uma hipótese. Mas eu pensei para um escritório de advocacia, simplesmente para quê? Vou lá, vou quebrar a cara dentro de 1 semana, vou ter horror aquilo. Mas vou ter essa experiência. E aí vou sentar na cadeira tendo a plena convicção de que eu fiz a escolha certa e de que a minha hora vai chegar. Nossa. Então foi assim minha caminhada. Cara, que incrível isso. E aí distribuí currículo. Eu não conhecia escritório nenhum, minha família não tem ninguém na advocacia. Então, como eu trabalhava ali, distribuí uns currículos ali em 3 escritórios ali do lado, do fórum, inclusive na época, né, onde é o Tribunal de Justiça hoje. E um amigo onde de faculdade, tudo acontecia, né? onde tudo acontecia. E um amigo de faculdade falou assim, tô saindo de um escritório, leva o currículo lá. Eu falei, então vou levar. Levei o currículo lá. Pra quê? Foi a vaga que me surgiu. E eu tô lá desde então. Hoje eu sou sócio lá do Tairone de Mello, entrei como estagiário, me tornei advogado, depois me tornei sócio, depois me tornei sócio-gerente. O que era pra ficar 1 semana, pra você ter certeza que não é? Eu tô lá há 15 anos. O que te fez gostar tanto assim? Na verdade, eu acho que sair de um gosto zero, não é um gosto zero, pelo menos não está entre o seu leque de escolhas para ser algo que você tem. Então, acho que a dinâmica da advocacia é uma dinâmica apaixonante, mas eu acho que antes disso é o quê? É gostar muito do que você faz. Então, hoje, eu me sentiria realizado também, julgando? Acho que sim. Mas eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto de tentar imprimir uma solução para um cliente, de realmente contribuir com alguma coisa. Mas a paixão, acho que pelo direito, acho que ela fala mais alto, eu acho. Então, essa é a trajetória. Assim, uma trajetória que não é no meu lado, no Leonardo aqui. O Leonardo também já me falou isso. Nós não temos ninguém na área do direito. Mas essas são as melhores trajetórias. E eu vim, inclusive, do interior. Eu vim para Goiânia estudar com 13 anos de idade. Meus pais, eu morei no interior até meus 13 anos de idade. Eu falo, Murilo, que eu gosto das histórias que são comuns, porque se o cara faz tudo aquilo que você fez pra conseguir, ele consegue também. Uhum. As histórias extraordinárias, que é menino do quarto ano de faculdade, que já sai passando em tudo e tudo, mas elas não se repetem. Uhum. Eu gosto de contar, por exemplo, a história do meu irmão. 7 anos estando para concurso, 7 anos, vendo o nego passando, ele não passando e tal. Até o momento que ele passa, começa a passar em tudo. Você tá disposto? Há 6, 7 anos. Tá disposto a entrar numa cabine de estudo, baixar a cabeça, ler livro capa a capa? Tá disposto a tá ali, começando como estagiário, depois crescendo? Da noite pro dia, em nenhuma história bem sucedida. Né? E na advocacia tem essa necessidade de espera também. Muito. Né? Porque assim... É um concurso público isso, diferente. De sedimentação, de maturação. Porque nessa caminhada você passa por várias dúvidas e crises. Né? Não na verdade, não é essa via pavimentada. Nossa, eu sou estagiário. Obrigado a abreviá-la aqui. Eu sou estagiário, eu sou associado, Não, é um negócio, eu sou estagiário. E amanhã? Nossa, será? Quanto que eu ganho aqui? O que é a projeção que eu tenho aqui? Será que eu fiz a escolha certa? Sim. Só que aí você confia no trajeto. E você está feliz com esse trajeto, pelo menos no que você está desenvolvendo. E a gente vê uma dificuldade disso hoje, porque hoje muita gente, eu não gosto de generalizar, então, mas assim, muita gente hoje começa a advogar, olha você que já passou por todo um processo
e quer estar onde você hoje está depois de todo um período de construção em 1 ano, 2 anos. E não é assim. Não existe essa tarefa. Né? Ó, nós estamos aqui com... Eu formei em 2008, o Leonardo em 2011. Nós temos aqui mais de 10 anos aqui de exercício. E de exercício árduo, né? Sim. Sim, final de semana, à noite, Não tem hora. estudo. Então E é que tá- uma caminhada, né? Eu acho ótima a visão que você cria do trajeto, que ela parece óbvia, mas quando ele fala que definir um trajeto e acreditei nele, ele está falando também para você que opções outras, várias, aparentemente mais fáceis, vão surgindo. Acreditar no trajeto e acreditar que mesmo ante várias outras escolhas aparentemente mais sedutoras, eu tracei o meu e vou ficar nele. E isso eu acho que hoje os meninos sentem muita dificuldade. Aí falando um pouquinho da dificuldade que eu sinto eles tendo a sala de aula, dou aula para concurso público há 15 anos. Hoje eu acho que é um pouco mais difícil a manutenção desse trajeto, porque eu pego isso aqui, ó, é tanta fórmula mágica, é tanto 10 passos para tudo, 10 passos para o sucesso, foto de gente bem-sucedida que estuda menos tempo que eu. É muito mais difícil manter essa linha. Mas quem mantém, alcança. Esse é um caminho aberto hoje para ansiedade. Isso, porque todos os exagero. atalhos que eu vou pegando são outros trajetos. O difícil de fazer escolha é não ter feito todas as outras escolhas. Escolher é difícil, porque quando você escolhe uma coisa, você deixa de escolher todas as outras. Exatamente. Não quer dizer que todas aquelas outras não teriam também seus percalços, né? Aham. Sensacional, meninos. Na semana passada, a gente lá no outro congresso também, escutei 2 caras aqui de Goiás, assim, em ampla ascensão de jeito do agronegócio. Vocês não são novos mais no trem, mas é bom ver gente aqui da casa, gente goiana, com tanta expressão, fazendo advocacia proba, com tanta qualidade como vocês fazem. O nome de vocês eu já ouço há muito tempo, ou seja, a gente já, vez ou outra, se tromba lá no escritório. E eu fico feliz de ter esse papo aqui e de especialmente permitir que outras pessoas, que os nossos alunos, que aqueles que acompanham o podcast possam se inspirar, porque se uma coisa que o professor pode fazer pelos alunos é inspirá-los a abrir um livro, a entender que o caminho é pelo estudo, que o caminho é pelo estudo. Se a escola consegue fazer isso, eu acho que ela fez grande parte do seu papel, né? Que é inspirar o cara a crescer através do estudo. E vocês como representam isso. Gente bem-sucedida que, de diferente dos outros, fez o quê? Estudou, se preparou, teve coragem e se apresentou para a vida. Enfrentou os desafios, né? Continuamos enfrentando, né? Todos os dias. Isso não para. Sempre, né? A gente do lado de cá vai caprichando também nos percalços, nos acertos, nos erros aqui, para entregar a qualidade da educação que a gente promove, para fazer a empresa ser bem-sucedida naquilo que é o objetivo principal dela, que é de fomentar a educação jurídica de qualidade em Goiás. Mas desse jeitinho também, né? Com acertos, com erros, tentando encontrar soluções que não foram encontradas ainda, porque não tem nada pronto, a gente vai tendo que encontrar. E que bom que a gente teve essa chance desse papo aqui. Obrigado a vocês. Obrigado, um privilégio obrigado, para João. mim. Leonardo, Murilo, obrigado a vocês. Obrigado, João. Obrigado pelo espaço aí também. Foi ótimo, viu? Pela primeira participação no podcast. Achei excelente. Você começou bem, João. O Leonardo já é... Leonardo é o cara do podcast. Não é possível que é a primeira, não. Foi desenvolto demais. Demais. É quase um radialista. Tomou conta do negócio. Obrigado mesmo. Mas obrigado aí também, João. Parabéns novamente pelo trabalho, né? Eu acho que vocês fazem muito bem a antítese dessa situação que você falou de rede social, porque eu acho que você leva excelentes referências para os seus alunos. Então, acho que eles se inspirem muito mais nesses professores lá do IGD, muito menos em alguns profissionais. Eu sou um cara que usa bem rede social, não é uma crítica a quem usa. Não, de jeito nenhum. Mas a gente tem que saber escolher as referências, saber olhar o bastidor também das pessoas que estão ali. A gente só olha stories, mas olha um pouco também o bastidor. Para olhar um pouco, se inspirar em pessoas que realmente vão entregar coisas boas para vocês. Né? Meu pai falava que eu podia escolher 2 dores, da disciplina ou do arrependimento. Aí ficou fácil. Escolhe quem Então, brigadão. Parabéns Obrigado pelo você, GD aí. Murilo. Sucesso na pós-graduação, viu? Tamo junto, Tenho querido. certeza que vai ser um sucesso aí pelo corpo Eu que você quero vai que conseguir de alguma montar. forma vocês participem conosco na pós, porque é importantíssimo que a pós tenha vocês lá ajudando, instruindo os meninos. A gente sente falta de gente daqui, disposta a lecionar, a ajudar. Dentro da sala de aula a gente pode ajudar demais, transformar a vida das pessoas, né? Boa. Obrigado a vocês. Obrigado, um abraço. Gente, espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Não deixem de deixar um like aí, de se inscrever no nosso canal. Assistindo a esse podcast ou acompanhando por áudio,
nas outras plataformas. Não deixa de colocar aí uma nota 5 pra gente, para nós ficarmos ainda mais relevantes e a gente poder ser assistido por outras várias pessoas. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Foi um prazer pra gente. Maxwell, obrigado demais pela gravação mais uma vez.